Vamos lá, pessoal? Resolução da semana de 14 a 18 de setembro. Atividade logaritmos. Nas aulas passadas a gente falou sobre equação exponencial, né? Então agora, continuando, dando sequência, logaritmos. Essas aulas foram apresentadas lá no Centro de Mídias. Qualquer dúvida, assistam às aulas lá, tudo bem? Vamos então para iniciar a correção do nosso roteiro. Primeira coisa, logaritmo. Vamos pensar um pouco, ó. Qual é o expoente de 2 cuja potência é 8? Em outras palavras, 2 elevado a qual valor dá 8? Para resolver esse problema, da gente conseguir descobrir qual expoente é esse, a gente tem uma ferramenta chamada logaritmo. Então, o logaritmo é a operação inversa à potência. Do mesmo jeito que a operação inversa à adição é a subtração, a operação inversa à divisão é a multiplicação, a operação inversa à exponenciação é o logaritmo. E quando a gente resolve esse cálculo aqui, a gente chega na resposta, que é 3. Então, log de 8 na base 2 é igual a 3. Logo, o expoente é 3. Que quando eu calculo o logaritmo, eu estou calculando o expoente. Então, 2 elevado a 3 é igual a 8. Também posso dizer que log de 8 na base 2 é igual a 3. E como que eu penso aqui, Tá vendo que isso daqui é a mesma coisa disso? A base é 2, né? Como o logaritmo descobre o expoente, então esse é o expoente. 2 elevado a 3 é igual a 8. Tá vendo o caminho que faz? 2 elevado a 3 é igual a 8. Conforme a gente for fazendo atividades, isso vai ficando mais fixado na nossa mente, tá? É bem fácil. Aqui, pessoal, eu usei um número para dar um exemplo para vocês. Mas eu poderia explicar de uma forma genérica, né? Em vez de usar números, usar letras. Por que letras? Porque daí serve para qualquer caso. Qualquer número que eu queira, dependendo de certas condições aqui, né? Eu consigo calcular. A condição é o seguinte: A tem que ser diferente de 0, é maior que 0. Então, a base aqui não pode ser negativa. E diferente de 1. Essa é uma condição de existência para o logaritmo, né? A gente vai perceber isso conforme a gente vai fazendo. Vamos então para a atividade 20 da página 15. Represente em forma de logaritmo. Como que vai ficar então, né? Quero representar essa exponenciação aqui na forma de logaritmo. Vou colocar o log. Log de quanto? Log de 9. A minha resposta é o meu logaritmano, tá certo? Em qual base? Na base 3. Então eu penso assim: 3 elevado a qual expoente que dá 9? Aqui eu sei, né? 3 elevado a 2. Tá vendo? O caminho inverso é mais fácil de entender. Olha como que fica. 3 elevado a 2 é igual a 9. Confere? 3 elevado a 2 é igual a 9. Então eu penso nesse círculo aqui, eu sempre vou conseguir montar. Base elevada ao expoente é igual ao logaritmando. Então vamos lá. Log de quanto? Qual que é o resultado aqui? 125. Em qual base? 5. É igual a 3. Leio assim agora. Log de 125 na base 5 é igual a 3. 5 elevado a 3 é igual a 125. Perceberam a regrinha? 4 elevado a 4 é igual a 256. Então vai ficar log de quanto? Do resultado. Na base, 4. Quem é o expoente? É 4. Para conferir se está certo, esse de baixo elevado até esse, dá esse. Tá vendo? Sempre esse círculo aqui. Sempre essa volta. 4 elevado a 4 é igual a 256. E aqui? Tá vendo que o resultado é 243? Então, log 243 é igual, na base 3, né? Que aqui é a base 3, é igual a 5. Por quê? Porque o logaritmo acha o expoente, né? O expoente sempre vai ficar aqui fora. Para conferir,
3 elevado a 5 é igual a 243. Tá aparecendo melhor na mente de vocês? Olha, quero calcular isso. 2 elevado a qual número dá 128? Então, qual é o número que eu quero saber? 128. Na base, 2. Quem que é o expoente? Ah, agora não sei, né? É o x. Eu calculando isso, vou achar o valor do expoente. Para conferir, 2 elevado a x é igual a 128. Então, vamos lá. Log de quem? 216. Quem é a base? 6. Quem é o logaritmo? X. Para conferir, logaritmo não, quem é o expoente? X, né? 6 elevado a x é igual a 216. Então, ó, a base fica na base. O expoente é quem eu quero encontrar. Fica lá fora. E o meu logaritmando é o meu resultado. Tudo bem? Então, nessa primeira atividade, a intenção nossa é saber representar como que eu posso dizer? Uma exponenciação na forma de logaritmo. Simples assim. A atividade 21 é o contrário. Se lá na atividade 20 eu queria que você representasse uma potência na forma de logaritmo, agora eu quero que você represente um logaritmo na forma de potência. É até mais fácil, né? É só aplicar a regrinha. 2 elevado a 3 é igual a 8. Ó. Fácil, né? Pause e tente fazer vocês o resto aí. Tentaram fazer? Vamos lá então. Log de 81 na base 3 é igual a 4. Penso assim. 3 elevado a 4 é igual a 81. Ó. Se você multiplicar o 3 por ele mesmo 4 vezes, vai dar 81. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vixe, tá ao contrário aqui. Sem problemas. Aqui, ó. S elevado a 4 é igual a 625. E aqui? 4 elevado a 4 é igual a 256. Na letra E. 3 elevado a x é igual a 27. Tá vendo? É fácil a mecânica da coisa aqui, né? É sempre seguir essa voltinha aqui. Só complica um pouco quando eles colocam o logaritmo depois do sinal de igual, mas a ideia é a mesma. Você pode colocar esse sinal de igual aqui e o 3 na frente. Você pode arrumar do jeito que você sabe fazer. 5, é S aqui, né? S elevado a 3 é igual a x. G. E aqui? Vocês aprenderam que quando não tem nada... Não, vocês não aprenderam ainda, né? Primeira aula de logaritmo. O logaritmo, pessoal, é o seguinte. Sempre aparece aqui a minha base, né? Quando eu não tenho nada aqui na base, eu sei que é o 10. Como o logaritmo da base 10 é o principal logaritmo que a gente trabalha, então quando é 10 a gente não põe. Do mesmo jeito que a raiz quadrada, quando é 2 a gente não põe. Raiz cúbica a gente põe o 3, né? Na raiz quadrada a gente não põe o 2. X ao quadrado a gente põe o 2, né? Quando é x elevado a 1, o 1 não precisa aparecer, não é? Então no logaritmo é o 10. Quando a base for 10, ela não aparece. Daí 10 elevado a 3 é igual a 1000. E é verdade. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Novamente, ó, não aparece a base. 10 elevado a 2 é igual a x. Nesse caso, até sei o valor de x já, né? Porque se a gente fizer o cálculo aqui, 10 vezes 10, 100. Então, log de 100 na base de 10 é igual a 2. Beleza? Então, agora, vamos para a atividade 23. Log de 128 é... Vamos calcular. No começo, a gente pode trabalhar tanto transformar potência em logaritmo, quanto logaritmo em potência. Aqui eu tenho um logaritmo, né? Eu penso, 2 elevado a qual número que dá 128? Vou transformar em potência, que nesse caso fica mais fácil.
Nesse caso, vai ter casos aqui que não convém fazer essa transformação. 128, a gente aprendeu nas outras aulas fatorar esse número em fatores primos. Então eu vou fazer divisões aqui pelos números primos, tá? 128, o primeiro primo, 2. Divido 128 por 2, 64. Divido por 2, 32. Dá por 2 ainda? Dá. Divido por 2, 16. Divido por 2, 8. Ainda dá. Por 2 vai dar 4. Por 2 vai dar 2. Por 2 vai dar 1. Quando eu chego aqui no 1, acabou, né? Quantas vezes eu multipliquei o 2 por ele mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o meu resultado é 2 a sétima. Percebam que se eu multiplicar tudo aqui de novo, eu vou voltar nesse cara aqui, no 128. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. Então eu posso representar o 128 por 2 a sétima. E se a base é igual, o logaritmo também é igual. O expoente também é igual. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 7. Portanto, x é igual a 7. Então, 2 elevado a 7 é igual a 128. Tenho essa resposta? Tenho. Agora, pessoal, além dessas atividades do caderno do aluno, vamos fazer algumas atividades extras aqui, tá bom? Essas atividades extras é só pra gente fixar um pouquinho da ideia do logaritmo base 10, que é o logaritmo decimal. Denominamos logaritmo decimal todos aqueles cujos a base é 10. Olha a representação. Log de P na base 10. O 10 não precisa aparecer. Então, sempre que o 10 não aparece, a minha base é 10. Então, atividade 1. Qual é o expoente de 10 cuja potência é 100 mil? Vamos pensar um pouco. 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1000. Vezes 10, 10 mil. Vezes 10, 100 mil. Quantas vezes eu multipliquei o 10 por ele mesmo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, log de 100 mil na base 10 é igual a 5. Percebam quantos zeros tem aqui no 100 mil? 5 zeros, E a resposta é 5. Olha, sem fazer conta, vocês sabem qual que é o log de 1000? Tem 3 zeros, né? A resposta aqui vai ser 3. Vamos conferir? Qual é o expoente de 10 cuja potência é 1000? 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Multipliquei o 10 por ele mesmo 3 vezes. Pessoal, presta atenção aqui agora, tá? Do mesmo jeito que aqui é o número de zeros, aqui eu tenho 5 zeros, aqui eu tenho o número 5. Aqui eu tenho 3 zeros, aqui eu tenho o número 3. E quando eu tenho esse número aqui com vírgula, ele é um número muito pequeno. Porém, termina com 1, certo? E é cheio de zeros. Nesse caso aqui, eu não vou contar os zeros. Eu vou contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. 4 casas depois da vírgula. Então a minha potência vai ser 4. Só que não positivo, porque 4 positivo seria 10 mil. 4 negativo. Entenderam? Quando é número inteiro assim, né? Conto os zeros, é o valor aqui da minha casinha. E quando é negativo, conto as casas depois da vírgula. Vai ser esse valor só com um sinal negativo. Tudo bem? Para essa aula, então, acabou. Até a próxima.